Olá, povo! Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no podcast da Rose Hogwarts. Estamos eu, Daniela Pena, E João Alex, né, mais uma vez. e a gente vai comentar, vai fazer aqui um apanhado das principais notícias, das coisas que têm ocorrido nesses últimos dias com relação ao universo mágico de J.K. Rowling. Porque tem acontecido muita coisa, né, amiga? Assim, né? Tá sendo um bombardeio de informações e os fãs estão todos desesperados, aguardando chegar novembro para o lançamento do filme, né? Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald e o crush eterno do Dumbledore, né? Amém. Amém. Então vamos pra vinheta e a gente já volta. Mischief managed. Então, amiga, eu acho que um tema ótimo pra gente falar hoje é sobre uma notícia, na verdade uma curiosidade que saiu durante a semana, que é o seguinte: qual livro de Harry Potter é o terceiro livro mais abandonado pela metade no Reino Unido? Penso. E aí, né, a gente escreveu uma noticiazinha lá no site falando sobre esses três livros e por que Harry Potter tá nessa lista, então, né? Então, em primeiro lugar dessa lista, encabeçando a lista, está 50 Tons de Cinza, né, de E.L. James, né, que é o nosso guilty pleasure de safadeza. Né, que todo mundo queria um Grey na vida, mas não um Grey tão infantil como aquele Grey. Ai. Em segundo lugar está O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, É sério? de Tolkien. A Sociedade do Anel. Porque é difícil, né? Ah, É sim. uma linguagem. Tu já leu, amiga? Então, eu tentei. Assim, não, o primeirão, esse é o primeiro. Eu consegui. Mas eu confesso que você tem que ter força. Força de vontade pra passar pelas musiquinhas, Pelas porque musiquinhas, os hobbits eles cantam cantam horrores. muito, Mas assim, Tolkien É não maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, mas dependendo do ritmo de leitura da pessoa, ou até da própria construção de leitura da pessoa, talvez a pessoa estranhe um pouco. Pois é. Não é algo tão simples assim. A Sociedade do Anel eu não abandonei. Eu li ele todo, mas assim, eu lembro que eu abandonei durante o tempo O Retorno do Rei. Uhum. Eu achei bem complicado aquele de terminar. Muito diferente, por exemplo, de Nárnia, que Nárnia eu li... Nárnia é super tranquilo. Até porque são crônicas. São As curtinhas, histórias crônicas, diferentes. C.S. Lewis é mais... Eu acho ele... Não tô colocando aqui, viu, gente? Como se fosse assim. Quando eu falo simples, como se perdesse força. Fosse algo ruim. Não é isso. E nem estamos colocando um autor contra o outro, né? Exatamente. Mas as crônicas de Nárnia, eu não terminei. Mas não é problema do livro. É uma questão muito pessoal. Mas eu sempre fico, vez ou outra, eu tenho que voltar para as crônicas de Nárnia para acabar. Porque eu acho a leitura uma delícia. Então, aí no primeiro lugar temos esses 50 Tons de Cinza, de E.L. James. Não vou nem comentar. Né? Em segundo lugar, Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, de Tolkien, né? E em terceiro lugar, Harry Potter e a Ordem da Fênix, de Rowling. Eu confesso que eu fiquei impactada por ter sido a Ordem da Fênix. Porque eu lembro na época... Não, assim, na época que eu li a Ordem da Fênix, eu achei confuso. Eu achei confuso. Mas, de longe, não é, pra mim, o pior livro da saga Harry Potter. Desses três que foram mencionados, a Ordem ela é o que tem mais número de páginas, né? E da saga Harry Potter é um dos mais pesados de ler, E, na né? verdade, pra gente, na época, foi uma surpresa danada, porque a gente vinha num ritmo. Sim. Da Pedra Filosofal, tinha aquela quantidade, a Câmara Secreta, aí o Prisioneiro você vai aumentando, o Cálice já era... E a Orbe já vê aquela coisa monstruosa, né?
Mas eu fiquei surpresa dele ser o terceiro. Mas na verdade, assim, o que a gente refletiu nessa conversa sobre esse livro é que Harry Potter entra nessa lista não por ser um livro difícil, mas por ser um livro muito popular, né? E seria normal de um dos livros mais lidos do mundo, de uma saga tão lida, haver algum livro que se realmente as pessoas desistam. Mas é muito complicado você parar de ler um livro numa saga, assim, são 7 livros, você chegou ao quinto e parou, assim, oi? Né? Seria... é bem complicado isso, porque quando você vai de uma saga, por exemplo... 50 Tons de Cinza, o pessoal desiste no primeiro livro. Porque eu fico pensando, quem desistiu na ordem, como é que faz pra entender as questões que aconteceram ali que vão influenciar no Enigma do Príncipe e nas Relíquias da Morte? Ou é aquela coisa, né? As pessoas vão pra internet poder caçar informação pra não ficar sem saber dos fatos. Mas eu acho que é muito complicado você desistir de um livro de uma saga. Eu achava, quando eu vi assim, eu achava que o livro de Harry Potter que estaria nessa lista seria As Relíquias. Que eu tenho um problema seríssimo com As Relíquias, que assim, até hoje é um livro que eu detesto, que é um final que eu não aceito. Inclusive até Narnia teve um final muito melhor do que Harry Potter, muito mais trabalhado, muito mais, não sei, não vou dizer sentimental, mas dizer emocionante. Perdeu, assim, a Batalha de Hogwarts é monumental, mas ela inserir relíquias quando a gente já tava nas Horcruxes, e aí essa andança de Harry que passa, sabe, caçando as Horcruxes durante um tempo, cansa. Eu acho o livro maçante, muito maçante, e não é um dos meus favoritos. Eu também. Se eu fosse escolher um livro de Harry Potter a qual bateu um sentimento real, assim, de desistir, foi As Relíquias. Eu li As Relíquias por causa de toda aquela comoção que houve naquele momento, de saber qual o final de Harry. E óbvio que seria um absurdo, enquanto eu, pessoa que gosto muito da saga, não lê a última obra. Sim. Né? Mas confesso que As Relíquias, quando eu comecei a ler, eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa pode fazer isso? Tipo, pra mim, o livro só engata a partir do 22º capítulo. Porque não dá. Não dá. Pra mim é uma confusão. É umas coisas... muito estranhas, né? Se você fosse dizer, Dani, qual é o livro que você teria desistido, eu acho que seria As Relíquias. E outra coisa também, aquele epílogo não entra, que só deu... foi a porta de entrada pra aquela peça. É bem novela mexicana. Não é quando a novela mexicana, porque eu gosto. Mas a novela mexicana, o dramalhão, ele parece uma coisa meio trash. Tem um objetivo por ser aquilo, né? Aí não dá pra você pegar uma galera que imita a novela mexicana e não sabe fazer novela mexicana. Aí realmente é melhor você não fazer. J.K. Rowling, você não sabe escrever novela mexicana, gata. Então, não inventa. Menino, é porque eu falo sempre isso, viu, gente? A gente sempre comenta isso nos eventos. Mas aquela imagem dos atores envelhecidos é podre. Eu chorei horror, não vou mentir. Mas eu chorei. Eu quero deixar muito claro aqui que eu chorei. Não foi por aquilo que foi feito no cinema, não. Eu chorei por causa da história da gente enquanto grupo. Eu chorei das coisas que a gente vivenciou. Eu fiquei emotiva, mas por aquilo ali, eu não... Real, oficial. Linha de qualidade das novelas da Record, né? A maquiagem. Não faz isso não, que matação pesada, minha gente. Meu Deus do céu. I'm sorry, amiga, mas foi triste. Aquela maquiagem do final foi muito ruim. Né? E aí surgiu, né, a peça que eu não acho que seja também um dos que trariam para a lista de encabeçados, porque o livro é curto, né? É um roteiro, então, enfim. Mas fiquei surpreso com a Ordem da Fênix estar nessa batalha, né, com 50 Tons de Cinza e a Sociedade do Anel. Mas ele está na terceira lista de livros mais abandonados no meio, pela metade, né, no Reino Unido. Estranho, né? Muito estranho. Aí tem uns dados aqui, cadê? A pesquisa também menciona que mais da metade dos entrevistados, que são 54%, estão presos no mesmo livro por até 3 meses, o que impede de ler outros livros. Isso pode estar relacionado ao fato de que quase 1/4 dos entrevistados, ou seja, 22%, acredita fielmente que você nunca deve desistir depois de iniciar um livro e deve terminá-lo. Deixa eu contar uma história pessoal. Conta. Eu vivi uma fase muito difícil com relação a desistências de tudo. Livros e séries, por exemplo. Eu não conseguia terminar. E
pra quebrar essa fase, eu acho que ocorreu o meu, assim, que tirou essa feitiçaria pesada perto de mim, foi a criança amaldiçoada. Sério? Foi a criança amaldiçoada. Acho que eu passei uns 2 anos ou 1 ano não conseguindo acabar com as coisas. E aí, quando veio a criança amaldiçoada, eu terminei. Demorei. Pegaram no meu pé. Ítalo pegou no meu pé. Eu lembro. Termine. E aí, já aquele peso, né? Todo aquele problema de terminar, eu terminei. E aí, o que acontece? Eu tô lendo um livro há 3 anos. Eu tô lendo um livro chamado Gigante Enterrado. Agora eu esqueci o nome dele, gente, porque ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Foi o último ganhador do Nobel de Literatura. A história é, assim, é um mistério. É um negócio que eu sei que tem alguma coisa fuderosa ali. Mas é um tipo de livro que, primeiro, eu não tô conseguindo terminar. Uhum. Mas eu não tô conseguindo pular pra nada. Não tá conseguindo seguir em frente. Não, eu não tô conseguindo pular pra outra coisa. Então, seguir em frente na seguir vida, em frente. né, dos livros. Porque eu sou, viu, gente, viciadinha em ficar olhando site de editora, publicações e tal. Aí uns livros massa, vou comprar, aí não, porque o Gigante Enterrado ainda tá ali. E eu preciso terminar. Bicho, isso é horrível. Porque nem você pode experimentar o novo. Uhum. E você fica preso a uma coisa do passado. É uma coisa de... Já faz 3 anos. É uma coisa como se fosse... Não sei como vou explicar. É um... Agora sim, sentimento de que assim, você tem que terminar. Você começou, vamos terminar. Que bom que esse momento chegou agora. Porque eu tava desistindo e não tava me sentindo culpada por isso. Uhum. Na verdade, eu acho que eu não precisava me sentir culpada por isso. Porque eu também não sou obrigada a ficar em coisas que eu acho chato. Só que... eu não sei, quando eu tô lendo aquele livro, como é que eu posso dizer? Eu não sei se é uma coisa minha, se é uma coisa da história, a história que pede a mim pra que eu dê pausa, que eu mature algumas coisas, que eu não corra. E até onde eu cheguei, eu tô no capítulo 2, acho que só são 3 capítulos. Sim. São 3 Calma, capítulos. porque agora, meu Deus do céu. 10 anos pra terminar um livro. Não, se fosse 10 anos pra terminar um livro, tem que fazer um roteiro, boca de encrenca pro cinema e contar essa história, porque é foda. Mas interessante esse dado com relação a essas questões, né? E olha que eles colocam. A estimativa aí foi de 3 meses, não foi? 3 meses. 3 meses. Eu já tô 3 anos, viu, gente? 3 anos. E eu pretendo fazer uma resenha desse livro. Boa sorte. Boa sorte, amiga. Eu tô com um desistido ali, que é A Maldição do Tigre. Sim. E aquele ali, Um Pedido das Estrelas. Sim. Que eu não sei o autor, não lembro, mas assim, eu parei justamente porque foi quando eu entrei na universidade, então eu peguei os textos acadêmicos, me agarrei naquilo ali, né? E abandonei eles, mas eu preciso voltar. Mas tem me dado em alguns momentos me deu uma certa tristeza. Abandonar? Não é a tristeza de abandonar. A tristeza porque é muito bom quando você inicia algo novo, que você mergulha em universos. Literatura é isso, é você mergulhar nas coisas, naquele universo. E eu tenho sentido muita falta de viver o universo proposto nos livros. E toda vez que eu olho para um livro que me interessa, assim, eu faço... Meu Deus, eu tô gostando, mas... Será que eu vou conseguir terminar? Eu não quero não conseguir terminar, então não... Entendi. Mas assim, eu tô até correndo o risco de ser hipócrita aqui, amiga. Porque assim, eu falei que aqueles 2 lá eu abandonei por causa da universidade, né? Só que aí... Mas é uma justificativa. Não, amiga, mas não é. Certo. Não é. Sabe por quê? Porque nesse meio tempo, nos 2 anos que eu tô na universidade... Né, com os textos acadêmicos que eu tenho que ler, eu li Simon e a Agenda Homo Sapien, né, por causa do filme que eu precisei ler, e li O Prisioneiro de Azkaban, mais uma vez para fazer o trabalho da universidade sobre o prisioneiro. Tudo bem que a gente tá utilizando o Harry, mas eu acho que é interessante falar sobre isso. Porque vamos pensar quando a gente começou a ler Harry Potter. O que faz alguém abandonar uma história? Abandonar um livro? Vamos contar? Porque, por exemplo, você alegou ali que desistiu desses 2, mas foi para outros. Eu peguei os textos da universidade, que não eram textos, né? É o interesse pela história. Porque eu fico me perguntando, eu sei que a problemática do começou, termina é importante, super.
Mas como é que faz quando a gente começa e a gente não se interessa? Que a gente não gosta? A gente tem que terminar aquilo que não gosta? Eu acho que sim, amiga. É um ciclo, né? Mas tu não acha que isso é difícil, não? Isso acho que demanda muita maturidade, porque assim, existe. Não fala que eu sou imatura, pelo Não, amor não de tô dizendo isso, não. Ai, amiga, desculpa. Mas assim, existem textos que eu leio na universidade que eu não gosto e preciso terminar daquilo. Mas entenda, na universidade existe uma pressão com relação a você terminar, sim. porque existe a sua nota e a sua aprovação. É verdade. Quando eu falo de leitura deleite, de leitura prazerosa, por que é que eu tenho que continuar aquilo que eu não gosto? Vamos lá. Eu gosto das histórias dos dois, né? Certo. Uma história ali da Maldição do Tigre é pelo que eu lembro ainda, né? É um príncipe que tá amaldiçoado e vira um tigre. Tá. E aí eu queria saber por que ele foi amaldiçoado e tal. Então eu tenho que terminar aquele livro lá. Inclusive tem mais 2 depois dele. E o outro, O Cuido das Estrelas, é uma história bem clichêzona, assim, tipo, a mulher cai de uma escada e aí ela vai pro hospital. E ela bate a cabeça numa pedra, então ela teve morte cerebral. E aí no hospital o marido dela é médico. E aí eles estão naquele impasse de desligar as máquinas e manter ela viva, só que ela tá grávida. E aí eu mantenho a máquina ligada até meu filho nascer, mantendo minha mulher naquele estado, né, de morte cerebral, ou eu desligo as máquinas e os dois vão embora e morrem. Né? Então assim, é um conflito. Então assim, eu quero continuar, mas assim, eu vou ter que tirar eles dali, assim, colocar em algum lugar que eu possa olhar pra eles assim, tem que dizer que tem que continuar vocês. Agora, meu caso com o Gigante Enterrado não é problema com relação ao que é chato. Não é. Ele é extremamente engenhoso e misterioso. Ele é envolvente, claro, da forma estética como o autor propõe. Agora, na minha cabeça, é um livro que precisa de tempo. Mas a senhora desistiria da Ordem da Fênix? Hoje? Sim. Minha gente, olha, eu ainda continuo com as relíquias. A Ordem... Agora, porque a Ordem tem seus problemas. Assim, antes das relíquias, se vocês me perguntassem, antes, se eu tivesse falado das relíquias, do Enigma pra trás, pra mim a Ordem é o pior livro. Certo? Pra mim a Ordem é o pior. Porque o cálice é emocionante. O Prisioneiro é um ícone. A Pedra e a Câmara são introdutórios, né? O Enigma, pra mim, é a obra-prima dentro de Harry Potter, de escrita dela. Mas não sei. Não desistiria? Não sei. No momento que eu tô, depois que passei pela faculdade, a faculdade machucou tanto o meu processo de leitura, assim, eu enquanto leitora, eu tô culpando a faculdade mesmo, viu? Não vou culpar minha preguiça, não vou culpar meus processos internos, eu estou culpando a faculdade. Mas aí acontece, a faculdade mata o leitor que é aí você. É triste, a gente tá querendo, infelizmente, toda generalização é perigosa, mas existem situações que se a gente não tomar cuidado, a universidade, sabe, que tem uma demanda de leitura e tal, e essa parte do leitor, de prazer e tal, vai ficando muito complicado. Mas eu não sei o que eu faria com a Só pra situar, gente, Dani é formada em letras e eu tô nessa formação de letras também. E a gente tá falando mal da universidade aqui. Tem gente que fica meio assim, falar mal. O cânone, né? O cânone, mas eu tô aqui pra falar mal mesmo. A gente tá aqui pra falar porque eu falo mal mesmo. Isso. Né? Mas eu não sei como é que seria hoje minha relação com a Ordem da Fênix. Eu não desistiria, eu gosto Ele é importante. Muito. É uma história super importante. É uma história de resistência, né? Você tem a criação de um grupo político dentro da escola, como resistência a algo, né? Você vê a força dos estudantes. Ele é um livro primordial, mas a questão é como ele foi escrito. Então tá. Então a gente tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Não, né? Leiam a Ordem. Leiam a Ordem, Ordem, voltem pra Ordem, tirem suas conclusões, né? Dumbledore continua vivo na Ordem, gente. É a nossa despedida nele, né? Assim, né? Exato. Então tá, vamos pro próximo tópico. Certo. Gente, já esquecendo do jogo, né, que saiu essa semana, amiga. O Harry Potter Hogwarts Mystery, ou os Mistérios de Hogwarts, né? Que finalmente os fãs estão podendo ter seus personagens e andar pelos corredores e tudo mais. Como é que tem sido a tua experiência, assim? O que tu tem achado? Então, amiga, a gente tinha recebido aquele convite pra gente testar o jogo, né? E assim, da época que eu testei até agora, eu vi que muita coisa mudou, assim. Tem muita coisa que mudou, assim, na jogabilidade, né? Os gráficos continuam os mesmos, porém é muito
pay to play. Precisa pagar pra poder jogar, né? E a gente não é rica pra isso, sim, né? JK, melhore isso. JK, libera um jogo free pra nós. Melhore isso, ela tem muito dinheiro, deixa de ser sedenta. Não é só... mais. A bicha acorda todo dia mais rica e ainda quer mais dinheiro. Não dá, né, gente? Aí, assim, tem um grau de dificuldade maior agora o jogo, né? Mudou algumas coisinhas, mas, assim, sem muito o que reclamar. Alguns fãs estão tendo problemas porque os smartphones não são compatíveis, né? O Android tá... É. E aí eles estão reclamando muito, bastante sobre isso na internet, mas, assim... É uma causa que é desses telefones descartáveis, né? Que a gente tem que ficar atualizando, comprando novo, porque Ou então a gente se perde. o pessoal que produz o jogo, vão pensar realmente, né? Disponibilizar uma versão para que os aparelhos possam rodar, porque as pessoas precisam ter contato com poder o interagir, jogo, né? Exato. E aí, ó, você vai vendo essa parte que sempre chega porque acaba a energia. E aí, pra comprar mais energia tem que ter dinheiro. E aí eu não vou pagar, Tira né? isso, JK. JK, vamos liberar o jogo aí, mulher. Ou então tu deposita 1% da tua fortuna pra mim na conta e eu vou pagar lindo, feliz da vida. Disso não. Mas assim, os fãs têm adorado, né? Estarem selecionados numa casa, ir nas aulas de feitiços, de poções, de voo. E é isso aí. Tá gostosinho de jogar, é viciante, né? Adeus vida social. Mas assim, eu tava jogando na sala de aula, assim, sabe? Ficando da professora, porque tem uns horários assim, que tem que jogar, sabe? Tem tantas horas ou tantos minutos pra cumprir um desafio. E aí, se passar, você ganha menos pontos. Então, eu perdi 20 pontos pra casa agora, assim, tipo assim, sabe? Pra Grifinória tá em quarto lugar. Socorro, Grifinória! Mas que bom que a experiência tem sido boa. Pra todo mundo, né? Só esse negócio do pay to play que não é legal. Mas enfim, coisas da vida, coisas do capitalismo. Coisas de JK capitalista. Digo mesmo. O silêncio foi mortal agora. Profundo. Dani, tem outra coisa pra gente falar aqui. J.K. Rowling, muito fina, esteve em Nova York nessa semana. Que foi a abertura geral da peça Cursed Child, New York City. E aí, ela tava lá com a atriz Jessica Williams, quando ela revelou qual era o papel da Jessica na saga de Mais Fantásticos. E aí, a professora Eulalie Hicks é uma das professoras da Escola de Magia e Bruxaria de Ilvermorny, só que ela não falou ainda qual é o papel dela, como, assim, a professora, mas assim, qual a matéria que ela leciona ou o que ela faz lá na escola, né? E aí, ela falou que nesse filme agora que vai sair em novembro, no dia 15 de novembro, né, aqui no Brasil, a gente só vai ver um pouquinho da Lali, né? Que a verdadeira glória, na verdade, vai vir no terceiro filme. Sim. Ou seja, JK já está nervosa escrevendo já, né? O que vai vir em Fantastic Beasts 3. Ainda bem, porque a gente tem esperanças que Johnny Depp suma o terceiro filme. Eu acho que a amiga não... Olha, vamos lá. Se a saga de filmes vai terminar com a batalha final entre Dumbledore e... É óbvio que ele é um dos protagonistas. Ele vai ficar até o final, né? Obrigada, amigo. É uma pena, né? Eu só não falo essas coisas pra causar impacto, mas eu já sei disso. Né? A gente já tá meio que conformados com... Não é conformados. Amaciados, assim, amaciado para o mal. Para o mal, porque a gente não queria, né? Mas enfim. Enfim. Eu não quero tantas coisas, né? Mas a vida impõe. O capitalismo impõe. JK impõe. Mas enquanto a gente puder dizer que a gente não gosta, a gente vai dizer. Alô, JK, a gente não quer Depp no filme. Por favor, JK, não coloca Johnny Depp no filme pra poder ir no cinema na estreia, tá? A gente queria muito ir na estreia, né? Inclusive, acho que a gente vai ganhar ingresso pra ir na estreia. É JK, infelizmente. Mas né? a JK não quer que a gente vá porque ela deixou um agressor na franquia. Beijos. Meu amigo, bate aqui. Tá. Tchau, agressor. Outra coisa também, amiga, que tem aqui, ó. Saiu um videozinho que não foi disponibilizado ainda na internet. No CinemaCon 2018, que aconteceu em Las Vegas, né? A Warner Bros. Mostrou um vídeo sem muita edição do que está por vir em Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. E aí eu vou ler aqui o teaserzinho do que descreveram sobre esse vídeo que saiu, né? As novas imagens começam com Hogwarts e a sala de Dumbledore. Todo mundo tem medo de alguma coisa.
diz Dumbledore, enquanto força Newt a enfrentar um fantasma que se transforma em uma mesa, que é a manifestação do maior medo de Newt, ter um emprego no escritório. Na verdade é o bicho-papão, né, dele, que ele se transforma numa mesa de escritório. Que Newt foi feito para ficar no mundo. E aí o vídeo muda rapidamente para Nova York, quando Grindelwalda, interpretado pela versão loira de Johnny Depp, pá! L'Oreal. É o paquitismo, meu Deus. O paquitismo não deixa. Não tem. JK, ela tem um pacto com as paquitas. Malfoy, porque ela. Lucius Malfoy, paquita gótica. Substituída agora pela versão Grindelwalda 2.0, Johnny Depp. Né? E aí começa a aumentar a sua notoriedade como um guia da resistência no mundo mágico. Mas resistência do quê, bicho? Eu não sei o que dizer, não. Passa. Né? Mas como uma ameaça à população não mágica. Você ouviu rumores de que Grindelwald se revoltará para dominar o mundo mágico, diz Dumbledore. Você está me pedindo para ajudar? Contesta Newt. E você aprende, diz Dumbledore. Eu não posso ir contra Grindelwald. Tem que ser você, porque ele é meu crush. Gente, dá força, um diálogo sexy. Ai, sexy, 50 tons de Dumbledore. Quero. As imagens vão através de uma luta, escuridão e possivelmente até um vislumbre de Dumbledore olhando para o espelho de Ogier. Nossa! Mas nem tudo é perdição e pessimismo. Jacob Kowalski traz um momento de leveza ao encontrar uma figura familiar dos livros de Harry Potter. Você é um fantasma? Jacob pergunta a um homem muito velho e pálido atrás dele. Não, estou vivo, mas sou alquimista e, portanto, sou imortal. Diz o homem antes de se apresentar como Nicolau Flamel. Ei! Gente, cataploft! A gente quer esse vídeo, então assim... Então, cadê? Deixa eu ligar para a JK. Com imagens. Estou ligando para a JK, peraí. Alô, JK. Mulher, libera esse vídeo. Eu sei que tu tem no Drive. Libera com a gente, que a gente libera, a gente espalha no mundo. Toca fogo nesse cabaré. Pelo amor de Deus, mulher, ninguém aguenta mais. Beijo. Vamos ver isso aí, né? A gente quer ver vídeo, a gente quer ver esse babado logo, né? Já que a gente não vai assistir na pré-estreia. Na estreia, né, amiga? Vai boicotar durante uma semana. Vai um torrent escândalo, vai gritar. A pirataria vai vir bater a Polícia Federal aqui em casa. Eu vou baixar. Tô dizendo que a Polícia Federal, já pode vir. Vem em mim. E aí, né, um repórter da revista Variety afirma que Jacob responde à apresentação de Flamel com a frase: você não aparenta ser mais velho que 375 anos. É muito bonzinho, né, gente? E é isso aí, né? A gente tá esperando esse vídeo que vai mostrar mais o mundo mágico em Londres, né? Grindelwald protestando contra os conselhos para mudar os métodos, né? E parece que vilões emergem das sombras com grandes felinos nesse vídeo também. Então a gente tem que ver o que vai vir aí, né? Tem um circo aí, um circo mágico. E dizem que no vídeo ainda termina com Grindelwald montado num trenó através de uma tempestade. Que deve ser aquela mesma imagem deles fugindo do Macusa. Né? Pode ser. A gente quer ver, hein? Vamos ver isso aí. Amiga, nossa permanência no salão de reuniões da House of Hogwarts termina aqui. E aí? O que você tem a dizer? Eu achei interessante. Acho que foi muito interessante a gente pensar nessa questão da Ordem da Fênix, né? Como um livro que foi mais abandonado. Né? Essa questão das notícias. Vocês sabem que isso é muito... depende muito, né? Da aproximação do filme ou não. Com o filme se aproximando, isso vai se intensificar. E a intenção da gente fazer esses podcasts, assim, trazer uma conversa mais descontraída, né? Das coisas que a gente tem observado, daquilo que é notícia. Nem sempre todo mundo tem tempo para procurar algo na internet ou acessar o site da gente, né? Que é da House. E aí a intenção é que a gente traga isso realmente de uma maneira bem mais descontraída. Eu achei super interessante. E a gente colocou o link lá no SoundCloud, botou no YouTube. Massa. E tem na lojinha do iOS também para você baixar gratuitamente o podcast e tá ouvindo onde você for, né? E aí o podcast vai ficar curtinho assim mesmo, até que a gente tenha uma grande demanda de assuntos, de assuntos notícias, e tudo mais, né? E a gente vai trazer os convidados em breve.
Tu ia fazer um comentário com relação aos seguidores da gente. Ah, sim, verdade. Agradecer, na verdade, né? Agradecer pelo número de pessoas que estão curtindo a página da House of Hogwarts. A gente tá chegando a 13 mil pessoas que curtem nossa página. E assim, é incrível porque a gente saiu de uma página de 300 pessoas para 13 mil pessoas, né? E o trabalho que a gente está fazendo ali é, na verdade, tentar reportar o mais rápido possível as notícias que estão saindo, né? As imagens e tá esclarecendo realmente com os fãs as coisas, porque a gente recebe também muita publicação no inbox, né? Muita mensagem inbox de gente pedindo pra gente traduzir conteúdo, né? E assim, a gente tá um pouco atrasado com o conteúdo do Pottermore e a gente pede desculpas, né? Eu peço desculpas para vocês por isso, mas é porque a gente tá atolado, né? Não é só manter um site funcionando, é questão da data dos eventos que a gente tá para fazer, né? A vida pessoal das pessoas. Né? A gente tá vendo aí. Inclusive, a gente até recebeu um e-mail de uma moça que tá querendo entrar no nosso grupo como tradutora, né? A gente vai estar vendo isso aí para estar melhorando essa velocidade de postagem num site, né? Porque a gente sabe que é muito chato quando a gente não conhece a língua inglesa e tem lá uma coisa no Pottermore que a gente quer ler e a gente não consegue. Quando a gente, às vezes, usa o tradutor... Tem Harry Potter que não consegue interagir com o site do Pottermore por causa disso. Mesmo com todas as facilidades que, às vezes, a internet oferta com relação à tradução. Mas, mesmo assim, cria aquele bloqueio, né? Nem porque o Google não conhece todas as palavras, todos os termos do mundo potérico, né? Então, a gente tá aí para melhorar, fazer esse fanservice funcionar. E é só isso mesmo, agradecer mesmo, né? Deixar para vocês um abração. A gente se vê daqui a 15 dias? Não. Daqui a 15 dias. Qualquer coisa a gente vai deixar lá na nossa página, no nosso site. Tem lá um cronograma, um calendário. E você vai lá consultando as datas, porque aí a gente gravando no dia, a gente... Já posta no mesmo dia. Posta no mesmo dia, fica tudo certinho. A gente tá fazendo a coisa mais simples possível para poder ficar mais rápido e postar, né? E a gente deu uma atualizada também nesse calendário dos eventos. A gente colocou as datas de morte. Eu acho uma pena colocar isso, mas assim... Tem que lembrar, né? Porque essa semana, inclusive, não vou embora antes de falar, né? Realmente, esquecendo desse detalhe, não vou embora antes de falar dele. O ator que fez o primeiro Grampo, o Duende, de Gringotts, ele faleceu, né? E aí a gente tava num grande dilema, porque qual o peso da morte de um ator desse, assim, sabe? Que é o Verne Troyer. Ele morreu, dizem que foi por suicídio, né? E depressão, assim, sabe? Questão da depressão mesmo, né? E aí, assim... Pra gente parar pra pensar um pouco que mesmo estando envolvido numa saga tão fantástica, né? As pessoas têm problemas, né, amiga? E a gente sabe que atuar é um trabalho, é a profissão das pessoas. Isso não anula o fato das pessoas terem problemas, né? E a gente sabe que nos últimos anos tem crescido os casos de atores e cantores no mundo artístico que têm se suicidado em decorrência da depressão. E eu acho que a gente sempre tem que conversar sobre isso, né? A gente não tem como fazer de conta que isso não está acontecendo. É verdade. Até certo ponto do que a gente pode falar, né? Porque muitas vezes demanda de situações que a gente não tem tanto domínio, como a depressão, por exemplo. Mas aí você que é fã da saga Harry Potter, que pode acompanhar o trabalho desse ator, né? Que esteve na Pedra Filosofal. Os próximos filmes e ver a imagem... E aí quiser saber alguma coisa, né, entre em contato com a gente pra gente poder conversar sobre isso, porque essas pessoas, por mais que a gente não tenha acompanhado em outras séries, outros filmes, outros trabalhos artísticos, são pessoas que já fazem parte da nossa memória afetiva. É verdade. Né? Então, em certo momento, quando eu for vê-lo agora novamente, for assistir o filme e for vê-lo novamente, vai cair em mim uma certa reflexão com relação a isso. Isso causa um impacto, independentemente dele ter tido o papel de protagonista ou não, né? Então é isso. A importância da pessoa na nossa vida, né? Nós deixamos aqui a homenagem, né? Lamentamos o fato ocorrido. Descanse em paz, né, Verne? Em caso alguém queira falar sobre isso, pode entrar em contato conosco. Inclusive você, né, que tá aí, que tá nesse lance, não sabe... Tá passando por uma situação difícil, complicada. Ou tá acompanhando alguém, algum amigo ou familiar que também está passando por uma situação difícil. A gente sabe que quanto mais as pessoas falarem sobre isso,
elas podem encontrar uma pessoa a quem possa compartilhar e diminuir esse peso, né? E por mais que a gente da House esteja aqui fazendo esse momento para falar sobre notícias e tal, a gente também compreende essas questões. E a gente tá aqui para tecer relações também. Né? A gente tá quando vai para um evento que a gente conhece os fãs da saga Harry Potter, que falam as coisas assim, que as dificuldades que tem na vida, né? Porque existem várias dificuldades, né? E a gente tenta, né, dar uma força. Não é nem por ser da House, mas é por ser humano. E nem por questão de ser pieguismo, sabe? Ser essa coisa da autoajuda que muitas vezes algumas pessoas colocam como uma coisa muito boba e até como o capitalismo se apropria disso. Não é de nenhuma forma ser essa coisa piegas, mas é porque a gente construiu uma relação através de Harry Potter com as pessoas, né? Harry Potter toca em temas muito sérios, inclusive Harry Potter toca no tema da depressão, os dementadores. Então é óbvio que se as pessoas quiserem falar sobre isso com a gente, vai ter um espaço para que vocês possam compartilhar isso. E é só para deixar esse recado, né? E a gente tá aqui para o que for preciso. E um beijo para vocês. A gente se vê daqui a 15 dias ou antes. A gente não sabe ainda. Mas assim, acompanha lá no calendário que a gente vai estar atualizando tudo direitinho para vocês. É isso. Bom? Tchau, tchau, gente. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Até.